Bolsonaro sentiu que vai perder, pessoal. Tanto ele quanto o Eduardo Bolsonaro. E essa foi a primeira vez que Bolsonaro começou a ter a convicção que ele será derrotado e futuramente preso. E não foi por conta do Datafolha, que foi divulgado ontem. O Datafolha de ontem foi apenas uma representação, a confirmação matemática de eventos que estavam acontecendo ao longo dos últimos dias, que já fez a campanha do Bolsonaro jogar a toalha sobre o apoio de dois segmentos muito importantes. E isso fez com que o Bolsonaro sentisse demais. E se é um vídeo com notícia negativa do Bolsonaro e você não gosta dele, já vale o seu like. E também vale o seu comentário festejando a ruína do presidente da República. Então, comentário e também se inscreva no canal. Nos últimos dias, nós vimos a divulgação daquele manifesto dos banqueiros contra o governo Bolsonaro. Ah, não foi contra o governo Bolsonaro? É claro que foi um manifesto contra o governo Bolsonaro. Se você pega todos os elementos que estão ali naquela carta, são elementos contra a conduta do próprio presidente da República. Eu fiz seu comentário, já vou deixar o link aqui no card. E aquilo, pessoal, pegou tão pesado o Bolsonaro, mas tão pesado, que nos últimos dias ele só falou desse manifesto. Porque, na verdade, esse manifesto representa a ruptura das elites econômicas com o governo Bolsonaro. E aí que está a grande questão, porque Bolsonaro não esperava que as elites fossem abandoná-lo já agora. Porque isso traz algumas implicações para a campanha do Bolsonaro, que não vai receber as doações como ele espera, isso é claro e óbvio, e também para o futuro do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele aposta que ele vai ser a única oposição contrária ao Lula. E de fato, isso é o que está sendo desenhado. Porque o Lula está trazendo todo mundo para perto dele. Trouxe o PSB com o Geraldo Alckmin, que era um de seus principais opositores. O PSDB pode ser que saia ainda menor do que ele saiu de 2018. Teria o Aécio Neves, mas o Aécio Neves está queimado também nacionalmente. O União Brasil, o Lula já está fazendo uma aliança com o Luciano Bivar, que pode ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Isso é um vídeo posterior, então não vai sobrar ninguém. Ah, o PL, o PP, eles são oposições fisiológicas, atrás de cargos e emendas. De fato, oposição mesmo, só a do bolsonarismo. E corre o risco de acontecer aqui no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump saiu derrotado, mas fortalecido, e hoje é o principal nome do Partido Republicano. E o Bolsonaro esperava que isso fosse acontecer aqui também no Brasil, para que ele pudesse consolidar a retórica do perseguido. E futuramente, na hora que os processos começarem a correr contra ele, ele poderia falar: olha, eu estou sendo perseguido porque eu sou oposição a esse governo. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a ruptura das elites com ele caiu como uma hecatombe dentro da campanha e também para a família Bolsonaro, porque ele percebe que não vai ter o apoio das elites e do mercado fomentando a oposição bolsonarista contra o Lula. E esse foi o primeiro apoio que a campanha já descartou e já jogou a toalha, porque sabe que não vai conseguir ter o apoio das elites econômicas que acabam migrando cada vez mais para o Lula. E isso já vale a sua inscrição no canal, então se inscreva no canal. E o outro problema é que as elites econômicas não vão doar para a campanha do Bolsonaro. E o Gilberto Kassab, que vocês sabem que o Kassab ele entende alguma coisa da política, ele falou entre ontem e hoje: a única forma do Bolsonaro virar o jogo vai ser com a campanha política. Não com outros instrumentos que o Bolsonaro pode usar, com dinheiro de SECOM, orçamento secreto, vai ser com a campanha. Só que sem as doações de campanha não vai ter dinheiro, não vai haver gás para que o Bolsonaro possa fazer os investimentos necessários para conseguir ter uma campanha pujante, uma campanha forte, principalmente na comunicação, para tentar virar o jogo. Então o Kassab ontem já também sacramentou a derrota do Bolsonaro para o desespero dele. E a campanha também jogou a toalha com relação ao apoio dos mais jovens. Os mais jovens, pessoal, de 16 a 29 anos, representam 30% dos votos no nosso país. E a campanha já descartou esse apoio, falou: não tem como nós conseguirmos conquistar o apoio dessas pessoas. Já deu, Bolsonaro já não tem, ele não consegue dialogar com esses jovens, Bolsonaro não vai conseguir retirar esse apoio do Lula, então nós já damos como perdido o apoio dos mais jovens, nós vamos aí sem desfalcados dessa parcela importante dos votantes nacionais. Então são dois apoios que o Bolsonaro não vai conseguir e a campanha já desistiu. E sem a elite econômica para fomentar a campanha, fomentar uma oposição, e sem o voto dos mais jovens, como que o Bolsonaro vai conseguir virar o jogo? E o Datafolha mostrou, o Lula está vencendo no primeiro turno, um resultado desastroso do Datafolha, vou deixar o link aqui no card, e hoje saiu mais uma informação do Datafolha, agora referente à rejeição do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro está na casa dos 45%, saiu de 47% e foi para 45%, mas ainda é muito alta. E mostra que o Bolsonaro ele não consegue mais reverter a rejeição mesmo com as bondades sendo feitas.
E aí você vai falar o seguinte, não, mas você falou no vídeo ontem no Datafolha que ainda a própria campanha do Bolsonaro sabe que os impactos do Auxílio Brasil, da PEC das Bondades, não vão ser mensurados agora em julho. São impactos a serem mensurados em agosto. E você está certo? Mas... e a redução do preço dos combustíveis? E o corte do ICMS da gasolina? Isso já aconteceu. Corte de combustível não beneficia camadas mais pobres. Corte de combustível beneficia a classe média, porque é a classe média que anda de carro. As camadas mais pobres, que hoje recebem o Auxílio Brasil, pegam ônibus, transporte coletivo. Quem abastece carro, quem sente a variação do preço do combustível é a classe média. E a classe média já abasteceu o carro com o preço mais baixo. E o que aconteceu com relação ao apoio da classe média a Bolsonaro? Nada. Absolutamente nada. Então já era para o Bolsonaro ter melhorado nas pesquisas, mas ele não melhorou. A classe média não deu apoio ao Bolsonaro. Por quê? Porque o discurso do Bolsonaro afasta a população dele. E nós aqui no canal falamos que isso iria acontecer. Bolsonaro estava em um caminho sem volta. Ele não poderia abandonar o discurso, mas esse discurso era o discurso que iria fazer com que ele fosse derrotado pela população e altamente rejeitado. Nós acertamos mais uma vez. Mas por que nós acertamos aqui no canal? Claro, porque nós somos muito incríveis, mas porque eu tenho vocês. Então muito obrigado pelos comentários, porque nós somos uma comunidade de reflexão e você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva agora. E nós falamos já há muito tempo, porque a campanha do Bolsonaro, o Centrão fala, você precisa furar a bolha, Bolsonaro. Você tem que parar de atacar o TSE, você tem que parar de atacar o STF. E nós falamos, Bolsonaro não pode fazer isso. Porque o que Bolsonaro tem hoje são 30% de apoiadores. E é um resultado muito robusto. Muito robusto. Só que esses seguidores do Bolsonaro, eles seguem o Bolsonaro como se ele fosse um próprio enviado religioso, porque ele ataca as instituições. Ele fustiga o STF, ele fustiga o TSE. E graças a esse discurso, o Bolsonaro mantém a base dele. E vai ser essa base que vai gritar, que vai espernear na hora de fazer com que ele possa ter uma chance de escapar da prisão. Esse é o jogo do Bolsonaro. Essa é a estratégia. Só que se ele abandonar essa estratégia, ele perde o gado. E para conseguir novos apoiadores, aqueles apoiadores que estão com Lula, ele precisa abandonar essa estratégia da fustigação e do ataque. Só que ele não consegue fazer isso. Porque senão ele perde o gado e nada garante que ele vai conseguir os apoiadores do Lula. Ele está num caminho sem volta que vai levá-lo para a prisão. E quanto tempo que nós estamos falando isso? Há muitos e muitos meses, quiçá há muitos anos também. E a classe média, que votou em peso em Bolsonaro em 2018, hoje já fica mais receosa. Porque esse discurso do Bolsonaro é um discurso de ruptura, é um discurso que a imprensa propaga como golpe. Nós sabemos que não vai haver qualquer tipo de possibilidade de golpe. Primeiro que Bolsonaro não tem poder de mobilização e muito menos apoio das elites econômicas para ele conseguir fazer qualquer tipo de golpe. E ele também não faz parte do perfil dele, então não vai dar golpe nenhum. Mas a população sente que ele pode fazer uma ruptura, ele sente que pode levar o país para o buraco, fica com medo e não declara apoio nele. Migra para outros candidatos, migra por Lula, e aí, pessoal, é o fim do Bolsonaro até junto com a classe média, que ela deveria já estar reagindo ao Bolsonaro e ela não está reagindo. E você, claro, precisa se inscrever, você precisa reagir se inscrevendo no canal. E nesses últimos dias, como eu falei, muitas ironias do Bolsonaro com relação a esse manifesto que foi emitido pelas elites econômicas. Tanto que o Bolsonaro, ele fez até um tweet que o Eduardo replicou, né, mostrando o desespero de ambos e a convicção da derrota, porque bateu pesado, pessoal. O desânimo tomou conta da campanha do Bolsonaro, principalmente do núcleo mais duro do bolsonarismo, que é a família Bolsonaro. O Bolsonaro fala, assina o Manifesto Democracia. Eu, Jair Bolsonaro, digo que manifesto, apoio à democracia, coisa do tipo, e lá assinou em um tweet. Um tweet de 200 caracteres que foi compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, querendo ironizar e já dizendo que aquele manifesto é um manifesto político, porque tem a participação também da Fiesp nesse manifesto. E a Fiesp, o presidente da Fiesp é o Josué Gomes, Josué Alencar, também conhecido como Josué Alencar, filho do Alencar que foi vice do Lula. Mostrando que a Fiesp também não vai fazer qualquer tipo de, como eu posso dizer, obstáculo para o governo Lula, porque o Lula e o Josué Alencar são muito próximos. E agora ele já tá falando, manifesta político ou coisas do tipo. É o desespero. Porque pela primeira vez, Bolsonaro, ele está com a convicção que ele será derrotado. Ele não tinha isso. Porque ele não acreditava que a elite econômica nacional pudesse virar as costas para ele como virou. Ele não acreditava que a elite poderia estar caminhando com o Lula. E ela está. Porque o Lula tem conversado com os empresários,
tem falado, feito acenos para os empresários, tem agradado os empresários, tem recebido propostas dos empresários e tem ajustado o discurso. E o que o Bolsonaro faz? Ajusta algum discurso? Não. Só provoca o caos, só provoca a turbulência, e quanto mais turbulência ele provoca, pior é para o capitalismo e mais distante do bolsonarismo fica a elite econômica, que não vai fomentar ou vai pensar duas vezes na hora de fomentar a oposição bolsonarista contra o Lula. Ele sabe que perdeu, ele sabe que já era. E sem a oposição bolsonarista forte, a chance dele ser preso aumenta muito. Bolsonaro fracassou por vontade própria, pelo discurso próprio dele. Ele sabia que ele estava errando e mesmo assim permaneceu no erro.